tem conosco o Cristóvão e a Luzia. Eu sempre fico pensando se é Luísa, mas Luzia, que são missionários de Betânia, estão se preparando para ir para o Uruguai e hoje compartilharão conosco a palavra. Não sei se o Fabrício falará primeiro de conexão ou eles. E a Rila, que é filha do Cristóvão com a Luzia. Perguntei para ela, o Rila, a Luzia falou que é um sonho, não me contou o sonho, mas foi um sonho que ela teve com o nome. Ela não me contou depois o sonho, uma hora ela me conta aqui. Cristóvão, por favor, venha aqui. Quer que ela venha? A gente coloca uma cadeira para ela aqui, ou ela senta aqui. Depois ela vem. Então hoje ele compartilhará conosco, ele e a Luzia, sobre a palavra de Deus e também dos desafios que tem para o ministério dele se desenvolvendo lá no Uruguai. A gente tem compartilhado sobre o projeto Conexão, que acontecerá em setembro, da Missão Betânia, que é uma ação social com evangelismo. O Fabrício falará um pouco depois, mostrará um vídeo, mas eu quero só pontuar para vocês que vai ser o nome do lugar. Não, lá no Pissarrão, que é Bahia? Estado da Bahia. Ele é de lá. Ele é fruto dos primeiros trabalhos que aconteceram lá. E quem está organizando, e a igreja sede lá, que vai receber o projeto, é uma igreja congregacional também. Então, as igrejas congregacionais estão bem envolvidas com Betânia lá no Nordeste. Então, acontecerá lá com o pastor Adélio, que eu tive o privilégio de conhecê-lo. O Adélio também é um deficiente visual, mas o Adélio anda de bicicleta e toca em vários instrumentos. E trabalha com tecnologia. E é cego. Cego não, cego é feio, né? Deficiente visual. Então, e assim, com vários desafios que nós nos limitamos tantas vezes, e a gente, que Deus tem usado para a glória dele, e a gente quer glorificar o nome do Senhor sempre. Ok? Deus abençoe. Bom dia, igreja, paz. Olha, eu sou o Cristóvão, tenho 32 anos, sou Cristóvão Dimas, casado com a Luzia. A Luzia tem 28 ou 29? 29 anos. A Rila, ela tem 7 anos e nós levamos a Rila para o seminário quando ela tinha 1 ano e 1 mês de idade. Nós fomos para o seminário Betânia lá de Petrolina. E antes de ter essa família linda, eu conheci a Luzia numa igreja. Ela foi cantar e eu vi ela e eu cobicei aquela menina bonita. E daí eu conversei com um amigo meu, que ele era super parceiro. Cara, essa menina aí é diferente, né? É uma bênção, né? Só que demorou 2 anos para eu conversar pessoalmente com a Luzia. Então passou um tempão. E esses 2 anos eu passei esperando ver ela de novo, mas eu não vi. Ela estudava no meu colégio, ela de manhã e eu à tarde. E eu só fui no colégio de manhã uma vez em 4 anos. Então, ficou difícil de ver a Luzia nesse colégio. Mas depois de muita caminhada, eu trabalhava com vendas de porta em porta e eu batia nas casas acreditando que um dia ou ia acertar a casa ou ia ver ela passando na rua, porque se vocês observaram, quando a Luzia saiu aqui, ela foi acompanhada. Então, um cego vai estar sempre mais outro, né? E o caminhado não é tão rápido, não. Então, dá para ver. Mas eu nunca vi a Luzia na rua caminhando, então tive que descobrir onde era a casa que ela morava. Aí tive que ir na casa, fui lá. A mãe dela me amou, provavelmente. Porque disse que era para eu voltar depois. Então, voltei, conheci a Luzia, nos tornamos amigos e depois veio o namoro, casamento e família feliz. Eu queria já começar, porque eu acho que a Luzia tem mais coisa para falar do que eu. Nós fomos para o seminário Betânia com a ajuda do pastor Adélio, porque o seminário Betânia ele atende pessoas normais, entre aspas, mas nunca tinha recebido um deficiente visual e com filhos. Então a Luzia foi a primeira experiência do seminário Betânia e eles se saíram muito bem, porque
Quando eu cheguei, inclusive, eu queria adiantar o material que ela precisava estudar. E um dos missionários disse: não, Cristóvão, você não precisa fazer nada para tentar ajudar ela na área da didática dela, porque nós vamos fazer o que ela precisa. O seminário fez o que precisava mesmo. Ela recebeu todo o apoio e ela tirava, inclusive, notas melhores do que as minhas no seminário. Então, essa mulher é uma máquina, o cérebro dela é bem melhor do que o meu. Ela tem muitas habilidades, eu tenho talvez 30% das capacidades que ela tem, e é uma mulher espetacular. A super companheira é o meu confessionário, é com ela que eu me confesso, sou tratado e eu amo ela. Bom, posso... Nosso trabalho, ele começou com a proposta de nos tornarmos pastores de igreja. Essa era a ideia, fazer o seminário e voltar para a igreja, e depois seríamos direcionados para algum lugar. Mas aí criou Deus, o missionário, nos convidou para trabalhar nas comissões. E a Luzia e eu tivemos um sonho na mesma noite, um sonho muito parecido. O dela foi melhor do que o meu, porque ela só viajava para a África e ia em paz. E eu tive um sonho indo para a África, mas eu passava antes na Índia, e na Índia o pessoal tentava me bater. Então o meu sonho foi mais tribulado do que o dela. Mas criou Deus um missionário. E eu entendi que eu não precisava me apegar ao ministério pastoral naquela época e poderia servir a Deus onde quer que Ele desejasse. E nós fizemos o quê para tomar essa decisão? Oramos primeiro, perguntar a Ele se realmente era para voltar e pastorear a igreja. Então Ele nos deu aquele sonho maravilhoso onde eu apanhava e ela só viajava. Pode passar a próxima foto. Eu já falei, nos formamos. O seminário Betânia é um seminário interno. Você fica lá dentro 3 anos e depois não quer mais sair, de tão bom que é lá. Nós somos os pais da Rio, que tem 7 anos hoje, e o Ibrahim, que está ali no forno. Ele vai nascer em julho, e a nossa intenção era termos ele lá no Uruguai. Mas Deus, Ele sabe mais que nós, nos trouxe para o Brasil, e esse tempo que nós estamos aqui, a gente tenta aproveitar esse tempo para compartilhar esse nosso trabalho e tentar conseguir novos parceiros, porque o campo do Uruguai é um campo bem difícil. Eu sou o Cristóvão, minha vocação é pastoral. Antigamente eu tinha medo de falar isso, aquela modéstia, mas hoje eu entendo que não precisa. Se você entende o chamado de Deus para a sua vida, você pode dizer: é comigo mesmo. Nós somos casados há 8 anos, somos os pais da melhor filha do mundo, aquela que saiu aqui na porta, ela é a melhor filha do mundo. E a Luzia, ela tem vocação para ser missionária, isso é fato. E ela ama o ensino, é doida para ser professora e teve o privilégio de ser estagiária numa escola de educação especial. Então ela deu aula de educação braille e alfabetizou 1 ou 2 pessoas. Uma que nunca tinha quantos anos? 29 anos e nunca tinha estudado nada, não sabia ler e escrever, e a Luzia alfabetizou ela ao ponto dela passar para o ensino fundamental. Pode passar para o próximo. O Uruguai é o país mais secularizado da América do Sul. Esse é um desafio real. Nós fomos desafiados pelo Senhor a irmos lá. Estamos hoje com convicção de que realmente é um país secularizado. Tudo que você vê aqui no Brasil querendo ser aprovado de contrário aos princípios bíblicos, lá já está dando um plus, mudando e piorando do ponto de vista cristão. O cristianismo lá, ele é sufocado. Nós temos um pastor amigo que ele é oficial da Marinha do Uruguai, e ele foi pego distribuindo o Novo Testamento. Ele foi ameaçado de ser expulso. Assim, antes de ser expulso, ele vai ser preso,
Aí depois é expulso da marinha. Então o comandante dele disse que ele não poderia mais fazer aquilo. O comandante dele disse: eu sei que o que tu quer fazer é bom, mas aqui dentro não. Não é como aqui no Brasil que a gente tem a capelania dentro das Forças Armadas, né? E lá não tem isso. E lá é conhecido como cemitério de pastores e missionários. Próxima foto é nossa missão é tornar Cristo conhecido. Esse aqui é um versículo de Atos 1:8 que quem é pentecostal gosta da primeira parte, de receber poder. Mas também tem que gostar da parte de seremos testemunhas tanto em Curitiba como toda a região metropolitana e também os estados vizinhos e até mesmo os confins da terra. Não é assim que lê, mas é assim que se interpreta. Essa é a nossa missão. Atos 1:8. A próxima foto. O custo dele é sempre alto. É verdade. Mas vale a pena cada esforço e cada centavo investidos. E por que ele é alto? Porque ele envolve pessoas. Ele sempre vai ser alto, sempre vai ter uma dificuldade. Nós poderíamos olhar para as dificuldades, mas desde o começo nós sempre entendemos que Deus queria que fizéssemos algo a mais e nunca consideramos a deficiência, as limitações como uma barreira para não fazer. Então esse custo alto, em comparação com aquilo que Jesus fez por nós, não é tanta coisa assim não. Nós queremos voltar para o Uruguai e nós fazíamos antes um trabalho social com uma missão alemã que eles forneciam alimentos para uma região de um bairro carente e nós fomos lá para ajudar a eles. É um trabalho muito bom, um serviço espetacular onde nós amamos, conseguimos construir amizades e tivemos contato com algumas pessoas que eles não queriam receber os estrangeiros. Ah, não, você é cubano, tem cara de cubano, então não é bem-vindo. Eles são preconceituosos, tá? A cor de pele importa, não ser de lá também importa, ser rico ou pobre importa muito. Então nós tivemos experiências que nos fizeram acreditar que vale a pena investir no Uruguai. A nossa intenção é só 5 anos, hoje estou falando, só 5 anos, até 2031. Se Deus ele quiser aumentar esse prazo, aí ele vai falar as nossas condições. O vídeo que eu mandei está pronto aí, pra gente, só um resumo do que a gente fazia lá. Se preparando para ir para o evangelismo e saímos pelas ruas do mar de Santa Catarina. E ali anunciamos o evangelho, pregamos e confiamos no poder transformador da mensagem da cruz. Na base onde moramos existem muitas necessidades de reforma e construção. Desse modo, nós, os missionários, mantemos tudo em ordem, construindo ou reformando, fazendo aquilo que é preciso. Todos os nossos esforços são voltados para ajudar a igreja que fica nesse bairro de Santa Catarina. E assim a gente serve onde é preciso. Onde devemos enviar, vamos fazer o nosso melhor. Então, irmãos, agora estamos aqui fazendo a comida junto com os irmãos da igreja, meus irmãos do carro, e as crianças ali brincando, fazendo o nosso horário, e é isso que fazemos aqui no Uruguai. Trabalhamos com os nossos irmãos para servir a esse Brasil. É isso. Nós fazíamos comida, fazíamos evangelismo, nós dávamos manutenção na base da missão, onde nós fomos ser parceiros com eles, e tudo isso valeu a pena. E o custo, ele não compensa as experiências e as coisas boas que Deus realiza na vida dos outros. A próxima foto, por favor. Lá no Uruguai, a nossa intenção é fazer pregação, discipulado, pequenos grupos e serviço diaconal. Agora,
de que forma ou em que ordem essas coisas vão acontecer, elas dependem muito do que Deus quer e como Ele quer. Então, nós temos ferramentas. Nós podemos trabalhar com esse discipulado exponencial, onde eu discipulo um e o outro vai discipulando o outro e vai crescendo daquela forma que a gente acha que pode acontecer. E se Deus quiser, vai acontecer. E também pode ser do modo mais difícil, onde o missionário fica 2, 3 anos e não vê tanto avanço assim. Mas com base no que já conhecemos do Uruguai, sem relacionamento não vai ter pregação. Então a nossa relação, o nosso dia a dia vai ser a pregação. O discipulado é consequência, os pequenos grupos ele também é consequência, mas o serviço diaconal ele não é consequência, ele também tem que ser proposital. Você tem que fazer. Eles valorizam muito o trabalho e quem trabalha. E se a igreja consegue ser relevante, onde ela está instalada, com certeza contribui para um bom testemunho. A estratégia de implementação, na próxima foto, com fase 1, fase 2 e fase 3, a fase 1 é a mais urgente. Essa daí é a que depende a nossa saída, e isso aí é o princípio. Residência estratégica e mapeamento espiritual do bairro, onde nós vamos nos instalar. Estamos orando pela cidade da Costa, lá no Uruguai, ela fica bem colada em Montevidéu, a capital. E por que no centro do país e não nas bordas, no interior? Porque no centro é onde está o maior ceticismo, a maior dificuldade. Lá os evangélicos eles são considerados não tão inteligentes, tá, irmãos? Dentro das universidades. Nós não somos grande coisa. E às vezes eu ficava revoltado porque eu sabia tanta coisa, estudei tanto, passei 3 anos de seminário, aprendendo tanta coisa boa, sabendo tanto, mas lá tudo que a gente aprende e estuda não é a ferramenta apropriada. E aí nós passamos a fazer um curso com uma igreja de lá, de discipulado, de como fazer discípulos no modelo de Jesus Cristo. Nós terminamos há uns 2, 3 domingos atrás esse curso com eles, porque precisávamos entender como caminhar com eles. A fase 2 é o início dos pequenos grupos. No meu coração, seria no segundo semestre do primeiro ano. Mas isso não é mágica e nem é receita pronta. Primeiro, os relacionamentos. Fase 3, ela é a longuíssimo prazo, a médio e longo prazo. A próxima foto que temos é a estimativa de custos em dólar. E por que em dólar? Porque no Uruguai nenhum negócio é feito com base no peso uruguaio. $1 lá custa 40 pesos, mais 40 pesos não compra $1. Então eles não fazem negócios em pesos, eles fazem em dólar. Então o aluguel é dólar, a internet é dólar, tudo é dólar. Tudo é dólar. E o valor estimado é de aproximadamente $2.200 para nos instalarmos, pagar aluguel, alimentação, energia, transporte e outras coisas mais. Mas essa é a estimativa. Quando o dólar está baixo, como hoje, dá uns R$11.000 um quebradinho. Mas eu já paguei R$5,79 em $1. Então, tem meses que vai para quase R$13.000 o custo. E nós não fomos para o Uruguai com tudo que a gente precisava de recursos financeiros. Nós simplesmente fomos. Tivemos necessidades? Sim, tivemos, mas aprendemos a nos reajustar, a nos organizar, e graças a Deus deu tudo certo. Hoje não dá para voltar porque a situação agora é outra, o propósito e a proposta é outra. É ficar por mais tempo, é construir uma igreja, entre aspas, também cuidar e criar os meus filhos naquele país. Aqui, os meus pais, eles querem, olha, vem para cá, agora nesse tempo, eles querem que, vem para cá, cuida do bebê aqui, eles querem cuidar. Nós temos com quem cuide aqui, lá nós não temos isso. Lá o missionário não tem. Então nós dependemos de parcerias que nos ajudem a caminhar com esse propósito. Próxima foto. Muito obrigado.
Deus abençoe vocês. Lucia, vem aqui, Lucia. Paz e a graça, igreja. Amém. Irmãos, eu estou um pouco gripada, então os irmãos não se importem se a qualquer momento eu começar a tossir. Uma tosse horrível de cachorro, mas já está melhor. Bom, eu queria pedir, se for possível, acho que aqui tem data show, né? Sim. Gênesis, capítulo 22, o versículo 7 e 8. Versículo 22, versículo 7 e 8. Eu vou ler o 7, os irmãos, o 8. Eu estou usando a versão NVI. Já? Vou usar. O versículo 7 diz o seguinte: Isaac disse a seu pai Abraão: Meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? 8. Abraão respondeu: Deus proverá assim o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Amém. Eu olho para essa passagem e penso, aqui está, apesar que Abraão já tinha sido chamado, né, já tinha se passado muitos anos, depois que Deus o havia escolhido para ser uma grande nação, e dessa nação vinha a glorificação do nome do Senhor sobre toda a terra. Mas aqui chega num ponto crucial do chamamento do Senhor, onde Abraão já não era mais jovem, onde Isaac já tinha nascido, inclusive Ismael também. Só que quando chega nesse ápice, porque a missão ela é assim, ela não só tem um começo, ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. E em todo o tempo na missão ou na vida cristã, se vocês preferirem assim, porque a verdade é que o cristão, ele vive, a vida dele é para a missão do Senhor, a missão que o Senhor nos chamou, porque ninguém é salvo só para ser salvo. Ninguém é salvo só para, não, agora eu já sou crente, então agora eu fico aqui e eu espero o Senhor vir me buscar. Não é só assim, porque não foi com Abraão, não é comigo e também não vai ser com vocês, e nem com ninguém. Então, quando chega nessa parte aqui, eu vejo uma decisão muito forte de Abraão. Porque durante toda a caminhada, não pense que a gente é chamado e depois nunca mais pense em desistir. Não. A gente é chamado e a perseverança, ela precisa ser a cada dia maior, mais constante, mais forte. Porque os desafios, eles vão aumentando. Então, vocês ouviram aqui que a gente já esteve no Uruguai no ano passado. Foi um desafio. Agora, era um orçamento, era uma vida, era uma casa. Agora que a gente precisa voltar, é outro orçamento, outra vida, outra casa. Outros desafios vão surgindo. Mas aí, o chamado de Deus continua. E qual é a resposta que nós vamos dar? Aqui a gente vê Deus pedir o filho de Abraão. Lá no começo desse capítulo, Deus pede, e Deus deixa bem claro: eu quero o seu único filho, o único que você tem, porque Ismael já não estava mais na casa dele. E Deus ainda disse: eu quero aquele que você ama. Então, essa história de dizer que Deus não nos pede o que não nos custa, não. Deus pede o que nos custa. Deus pede o que a gente tem. Deus, Ele nos prova naquilo que nós vamos sentir. Porque senão, teria um monte de missionário por aí, não é verdade? Se fosse assim tão simples assim, tal, as coisas que Deus pede. Não, mas Deus, Ele é muito enfático. Eu estava pensando em Deus, por que eu tenho que estar gripada, sendo que eu vou ali pregar? Que eu fico gripada, eu estou lá fazendo a obra. Mas Deus nunca me prometeu que eu não ia
ser. A palavra de Deus nunca me prometeu isso, muito pelo contrário. O que a Bíblia diz? A minha graça te basta, Paulo. Não foi isso? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Só que às vezes a gente quer viver o sacerdócio real e o reino e aquelas coisas que Deus nos prometeu antes do tempo, né? A gente já quer se converter reinando, assim. E não é diferente quando você se torna missionário, não. Você não se torna um super-herói, ao contrário, você é um servo. Nós sempre seremos servos. E quanto maiores formos assim no ministério, mais servir a gente deve servir. Porque no dia que a gente crescer, a gente perde a presença do Senhor. E aí a gente vê que Abraão vai, pega o filho, leva. A Bíblia não diz nem que ele questionou. Pode ser que ele tenha questionado, porque ele era humano, né? Mas a Bíblia não fala isso. Só fala que ele simplesmente pegou o menino e foi embora lá para um monte que o Senhor ia mostrar e tal. Quando Isaac pergunta, esse aqui para mim é um momento crucial, porque até então estava tudo bem, era só Deus e Abraão. Mas agora Isaac fala. E quando o menino fala, a gente já vê que Abraão precisa dar uma resposta. Não para Deus, para Isaac. E sabe que quando a gente tem filhos no ministério, é totalmente diferente. Eu lembro uma vez que a gente estava no evangelismo e o carro quebrou e a gente tinha que ir a pé e era um sol quente, uma poeira, lá no Nordeste. E a Rila tinha 4 anos nessa época, eu acho. E o Cristóvão vinha com a Rila no braço, naquela estrada, e eu pensando, meu Deus, será que o Senhor realmente nos chamou para isso? A Rila não tem culpa disso, ela não escolheu essa vida para ela. E eu me lembro que eu ia a estrada toda questionando isso, um talão terrível. E aí Deus falou comigo, será que isso não tem eterno peso de glória? E eu fico pensando, quando a gente olha para a mensagem da cruz, eu fiz esses dias um monte de cruzinhos, aliás, eu não, o Cristóvão fez, que eu ia no encontro de mulheres e era para fazer uma cruz assim vazada no meio, para cada um colocar o seu nome, né? E aí, agora eu pergunto para vocês, se vocês já colocaram, ou melhor, se vocês já se colocaram na cruz, amém? Agora, nesse se colocar na cruz, o que vai com você nessa cruz aí que você se colocou, como diz você que vocês disseram que sim, né? O que vai nessa cruz? Será que a família de vocês vai ou é só você mesmo? Não, eu posso suportar tudo, mas o meu filho não. Não, mas a minha mãe, ou não, meu pai, não, é porque... Será que a nossa família também vai junto? Ah, não, mas não é uma escolha nossa? Sim, mas o filho é seu. Enquanto morar com você, é seu, vai para onde você quiser, para onde você diz. Apesar de hoje em dia as pessoas nem quererem constituir família, né? E os que constituíram estão abrindo mão dela, às vezes por trabalho, às vezes por outras coisas, enfim. Mas a questão é, a sua família está na cruz também ou é só você mesmo? Outra coisa que a gente, quando a gente diz que está na cruz, aliás, vamos colocar assim a palavra, render na cruz. Qual é a palavra, irmãos? Render. Essa palavra render é muito interessante porque qual o sentido desse render? O render pode ser entrega, né? Rendido, estou rendido aos pés do Senhor. Mas o render também tem a ver com multiplicação. Lá no Nordeste, quando alguém vai, planta uma cebola e fala, e aí, rendeu quanto? Ou seja, quanto deu? Quanto cresceu? Quanto aumentou? Não rendeu nada? Então, quando rendemos algo na cruz, seja a família, seja o tempo, né? No caso de Abraão, Deus pediu um filho, ou seja, ele estava pedindo a família. Mas ele não pede só a família. Ele pede o tempo, ele pede a família, ele pede o dinheiro, ele pede a sua vida. Aí pede o dinheiro também? Pede. Porque se não pedisse, não estava escrito lá em Malaquias, né? Aquilo que o Senhor colocou em Malaquias capítulo 3, relacionado a dízimos e ofertas também. Então o Senhor pede tudo, só que a gente é que não quer entregar tudo, a gente é quem faz as reservas assim. Não, é porque o Senhor, até aqui é do Senhor, mas dali para frente o Senhor não precisa disso. Não é assim? Que às vezes pensamos, ou aliás, sempre pensamos. E quando eu olho aqui para a história de Abraão e Isaac, eu vejo justamente isso. Abraão foi a primeira pessoa na Bíblia a entender o que era render algo na cruz.
a ser chamado para render algo na cruz, naquele holocausto, naquele altar, o seu único filho. Ou seja, olha só como era complicada aquela história, porque ali era o cumprimento da promessa. Se Isaac morre, e o que Deus falou? Então Deus mentiu? Porque às vezes Deus nos promete coisas e aí nos pede coisas também que parecem ser contrárias àquilo que Ele falou, e às vezes a gente não faz porque a gente acha que tem alguma coisa errada, Deus mentiu. Parece isso nessa história de Isaac, não parece? Deus promete o filho, depois pede para matar o filho, só que chega no final, pela obediência de Abraão, ele descobriu que não precisava matar, ele só precisava render. Só que às vezes a gente cria alguns estereótipos nossos mesmo, a gente que cria e sai espalhando por aí, pregando como se isso estivesse na Bíblia. Não, é porque Deus só faz assim. Ou então, não, é porque Deus só faz se for desse e daquele jeito. Gente, pelo amor de Deus. Se fosse assim, eu não estaria no campo missionário. Porque onde era para estar um cego hoje em dia? Dentro de casa, não no Uruguai, falando espanhol naquele frio terrível. Gente, ou Deus não tem limite, ou Ele não tem juízo. Eu acho que Ele não tem limite, porque juízo Ele tem de sobra. Mas a gente limita as coisas do Senhor. Então a gente vai ouvir, olha só como é a mente do ser humano, é normal, natural isso. A gente vai ouvindo aqui alguém apresentando um projeto como esse que o Cristóvão apresentou, que não é nosso, é do Senhor. Que fique bem claro que o projeto é de Deus. Na hora que Ele não quiser que a gente não vai, porque quando se trabalha com o Senhor, é assim que tem que ser desprendido, tem que saber até onde o Senhor quer que a gente vá. Porque se Abraão também não sabe, ele matava o Isaac, né? Se ele não para para ouvir a voz de Deus, o negócio ia dar bom. Mas, quando a gente vê um negócio desse que a gente viu hoje, a gente vai, ó, meu Deus, nossa, é muito caro. Não dá. Não, e é assim. Nossa, e o povo não ouve? E se passar 5 anos e não se converter ninguém? E aí a gente vai olhando o quê? O problema, a dificuldade que não dá para fazer? Mas e se a gente olhasse assim? Né? Deus mandou. Então vamos, né? Quando chegar lá a gente vê o que Deus faz. Mas a gente só tem a faca, tem a lenha, tem o fogo. Mas e o cordeiro? Onde está? Foi exatamente o que aconteceu aqui nessa história. A mesma coisa segue acontecendo hoje. A diferença é que não tem mais Abraão com uma faca na mão querendo matar Isaac. Mas a gente tem um cordeiro. Um cordeiro vivo. Um cordeiro que nós precisamos levar por obediência. Assim como Abraão levou Isaac. Por obediência. Ali no final, ali pelos versículos, eu acho que uns 18 a 20 por aí, ele vai falar que o anjo do Senhor fala com Abraão: Abraão, não estende a mão sobre o moço e tal. Agora eu sei que você teme a Deus. E vai começar a falar e vai dizer mais. E agora, por causa da tua obediência, a tua descendência possuirá as cidades dos teus inimigos, e todas as nações da terra serão benditas por causa da tua descendência. E hoje essa palavra se cumpre como? Com o mover da igreja. Hoje nós somos esse povo, essa nação santa que o Senhor escolheu, que o Senhor separou, que o Senhor quer enviar e já está enviando. Claro que nem todo mundo vai sair de Curitiba, lógico que nem todo mundo vai sair daqui, porque senão daqui a pouco tem que enviar missionário para cá, né? Porém, todo mundo precisa de alguma forma se envolver para que os outros lugares da terra sejam alcançados. Porque o missionário, ele não é a parte da igreja, ele não é só um departamento, o departamento de missões. Não sou contra existir, não é isso. Mas missões não é só um departamento, missões é vida da igreja. O missionário, ele é a extensão da igreja no campo. Então, por mais que nem todos vocês que estão sentados aí estão lá, mas vocês estão aqui fazendo algo para quem está lá possa alcançar os que lá estão. E é assim que o reino de Deus vai se multiplicando, porque se missões se tornar apenas um departamento, vai chegar um momento que o departamento fecha, a igreja fecha também. Porque o que foi que Jesus veio fazer aqui na terra? Não foi missões? Não foi alcançar? Não foi fazer com que o reino chegue até onde? Deixa eu ver se vocês sabem. Onde é que é para o reino chegar? Segundo Mateus, capítulo... Deixa eu ver que capítulo é. Esqueci. 28. Onde é que é para a missão chegar?
Todas as nações. Isso. Tem um fecho aberto aqui. Mas para que missões cheguem até os confins da terra, o que precisa acontecer? Alguém tem que ir? Alguém tem que ser enviado. E quem é que envia? A igreja. E quem é que é enviado? O missionário. Aí eles vão, pregam e o nome do Senhor começa a ser invocado por aqueles que não eram. É assim que funciona. Lá no Uruguai a gente só viu, a gente quer voltar para lá. Não porque a gente viu coisa boa, não porque a gente foi bem acolhido, assim, nossa, que esse lugar, nossa, te acolheu tão bem. Não é por isso, é justamente pelo contrário. Por isso que nem o missionário ele não pode ser muito sério da cabeça, porque senão ele não fica. Porque não é natural. Não pode ser natural. A obra não é natural. Ela é sobrenatural. Então todo ser humano ele gosta de ser bem recebido. A gente está ali na editora, a família do Fabrício, eles nos recebem bem, fazem uma comida assim muito boa. Lógico que a gente gosta. Porém, você chegar num lugar como missionário, você tem que saber ser rejeitado. Porque se você não souber, você vai embora. E vai ligeiro demais. Nossa, meu Deus. No tempo que eu estava lá no lugar, eu tinha que orar para Deus me ensinar a amar aquele povo. Porque, gente, eu não amava aquele povo. Quem ama aquele povo é Deus. Mas se você está disposto, Deus te ensina a amar aquele povo. Se você está disponível, Deus tem algo para você fazer. E na primeira vez que a gente saiu para missões, a gente foi para o Paraguai. E a gente fez um projeto missionário, porque a gente precisava de recursos para ir. E eu comecei a enviar aquele projeto para um contato e encontrei uma mulher, a Beth. E eu pensei, mas eu não conheço a Beth, eu não conheço bem ela para mandar esse tipo de projeto. Só estive na igreja dela uma vez. Mas depois eu pensei, não, vou mandar. Quando eu mandei, ela disse, menino, não sabe que eu estava orando, perguntando a Deus o que eu podia servir melhor. E eu quero abençoar esse projeto aí. Até hoje ela é nossa mantenedora. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que a obra de Deus depende do Senhor. Porém, nós temos o privilégio de participar dessa obra do Senhor. A obra do Senhor ela é tão incrível, irmãos, que você olha para a história de Isaac e Abraão e você pensa assim, nossa, a história dessa família é extraordinária, né? Talvez você olhe para a gente e vocês pensem, nossa, que família extraordinária, não sei o quê. Só que não é uma família extraordinária. Essa família de Abraão aqui, que nós estamos estudando hoje, ela foi levantada por Deus para alcançar a sua vida. Então o propósito ele é tão grandioso que a gente não consegue ver a longo prazo. A gente vê aquilo que está aí diante dos nossos olhos e, ai, nossa, ele ia sacrificar um menino. Mas além de tudo isso, existe um propósito do Senhor. Quando Deus nos tirou lá do interior da Bahia, eu venho de um lugar que se chama Aldeia. É tipo um povoado ribeirinho assim, não tem índio lá. Sempre digo isso porque uma vez disseram que eu era da aldeia e a mulher me perguntou de que tribo eu era. Não tem índio. Aí falaram que eu era da tribo dos brancos, mas enfim. E aí Deus nos tira da aldeia. E eu nem sei daqui a 20 anos por que Deus me tirou da aldeia. Mas eu sei que existe um propósito. E esse propósito de Deus não é egoísta. Não é só para a minha família, não é para a minha igreja, o meu nome. Não é, é para o reino de Deus, que é muito mais grandioso do que qualquer família. A família de Deus. Então, o que eu quero que vocês saibam nessa manhã é que o Senhor, Ele é tão tremendo e tão perfeito, que independente de nós, dos nossos egoísmos, porque, gente, por favor, a gente é egoísta. A gente gosta das coisas para nós. Porque se não fosse assim, se a gente não fosse tão egoísta, com certeza as coisas se dariam de maneira mais fácil, menos protocolada. Não que eu seja contra os protocolos, não é isso. Mas eu quero dizer que as coisas fluiriam melhor. Mas a gente às vezes está tão preso na nossa pouca visão, e olha de que pouca visão eu tenho, viu? Está tão preso nessa coisa pequenininha dentro da nossa cabecinha,
Mas a visão de Abraão era muito maior. Ele sabia que tinha um Deus que deu um filho para ele na velhice. Ele sabia que ele tinha um Deus que tinha tirado ele do meio da idolatria. Ele sabia que o Deus que ele servia não era qualquer um. Então a visão de Abraão não estava presa só porque vou matar meu filhinho, e agora, o que vai ser? Não! Só que às vezes a gente continua com essa visão pequenininha. Ah, mas eu só tenho isso aqui. Ah, mas daqui eu não saio mais. Então, mas eu só posso isso. Será que só pode isso mesmo? Lembra da palavra render? Que significa tanto entregar como aumentar? E se você render essa coisinha, esse seu filhinho, nas mãos do Senhor, será que Deus não faz render? Ou se você tiver coragem, ou mesmo sem coragem, porque, gente, eu vou te dizer, no campo missionário nem sempre a gente tem coragem, fé muito menos. Ah, não, e como é que fica lá? Uma coisa chamada obediência. Isso ele sustenta. Agora, esse negócio assim, essa euforia, essas coisas, nem sempre tem. É importante, é bom, é necessário. Não sou contra você se emocionar, isso é bom, isso faz parte do ser humano. Mas às vezes isso não existe. E o que é que existe? Obediência. A obediência foi o que fez Abraão chegar até o final. A obediência é o que faz a gente chegar até o final daquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Não tem outra. O Cristóvão transformou essa teoria em... diz que o fruto da fé é a obediência. Então, se a sua fé já gerou obediência, glória a Deus, aleluia. Porque precisa. Porque senão a gente vive nessa... Sabe essa montanha russa assim, que uma hora tem fé, outra hora não tem fé. Uma hora eu acredito, outra hora eu não acredito mais. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero mais. Se viver sempre nisso, você nunca vai entender qual é o segredo da fé. Você nunca vai viver por fé. Porque fé, na verdade, é obediência. Então, lembra que eu falei para vocês que eu não amo o Uruguai, não amava o povo uruguaio? Pois é, Deus me ensinou a amar. Tanto que se alguém me pergunta se eu vou voltar para lá, volto. Quantas vezes Deus mandar. E se não tiver que ir, vou para onde o Senhor mandar também. Mas se tiver que aprender outra língua, aprendo também. Porque a capacitação, a gente chega num tempo da nossa vida que a gente aprende que a capacitação vem do Senhor, não vem de nós mesmos. Então, se tem muito essa teoria que espanhol é fácil, né? Quantos falam em espanhol? Não levante a mão, eu não vou ver. Mas se tiver alguém aqui que fala espanhol, de verdade, você sabe que o espanhol não é fácil. Fácil é o portunhol. O portunhol é fácil, menina. Bolo, bueiro, coca-cola, isso é fácil. Agora o espanhol de verdade não é fácil. Então você chega num país, e brasileiro tem mania de achar que sabe fazer as coisas, né? Que a gente se desenrola bem, assim, pra uma gambiarra é com brasileiro mesmo. Então, mas chega na hora da verdade, onde a gambiarra não vai funcionar, onde o hidromeixo não vai funcionar, onde você dizer bueiro, ninguém vai nem saber que bueiro é esse. Não pode ser. Irmão, foi tão engraçado uma vez que eu queria dizer lá para a mulher certidão de nascimento, só que certidão em espanhol, lá no Uruguai é partido. E eu disse certidumbre. Então você vê como que você não sabe falar espanhol. Você acha que sabe, mas não sabe. Mas ali o Senhor vai te ensinando que, apesar do seu espanhol mais ou menos, que não deve ser, tá? Porque eu defendo a excelência, como a palavra diz. Então, a gente deve melhorar sempre. Agora eu já não falo mais certidumbre. Então, mas a gente aprende que, apesar de tudo isso que você vive, essas simples experiênciazinhas no campo missionário, você aprende primeiro que você não é nada e nem ninguém lá. Lá você, se você tiver ou não, pode ter certeza que o povo não vai sentir a tua falta. Um ou outro ali que você fizer amizade, tudo bem. Então você já vai aprendendo logo o teu lugar, isso é ótimo. Mas a segunda coisa que você aprende é que, apesar de você não ser nada nem ninguém, Deus te leva como embaixador para as nações. E você, como embaixador de Cristo, por mais que eles vão rir do seu espanhol horroroso, mas você aprende que você não está só naquele lugar. E quando você evangeliza uma pessoa que está, como que eu posso dizer?
quase que paraplégica, porque o filho dela bateu nela e ela ficou desse jeito por muitos anos e virou uma pessoa totalmente amargurada. Você pode até dizer que ela tem motivo, eu também digo que ela tem. E você encontra uma pessoa como essa e evangeliza ela, e ela fala para você que ela nunca vai perdoar o filho dela. E repetidas vezes ela fala isso para você: eu nunca vou perdoar o meu filho. Mas depois essa pessoa começa a ir para a igreja e começa a conhecer o Senhor. E quando você volta para o seu país, a pessoa te manda uma mensagem dizendo: eu perdoei o Nilson, porque eu descobri o que significa o perdão. E eu nunca disse para ela que ela tinha que perdoar, até porque nem eu perdoei ele, até eu tinha raiva dele, do que ele tinha feito. E ela nem crente era, então é muito complicado você... Gente, evangelizar em outro país é muito diferente. Não pense que você vai chegar lá falando com o sermão: olha aqui, vamos abrir João 3,16. Não é assim. Ou então vamos ver a genealogia para ver se seu nome está lá. Não é assim. Ou você aprende a depender do Senhor, ou você se frustra, volta para casa com raiva de Deus, da igreja, do povo, se brincar até de você mesmo, que não teve maturidade e paciência. Então, a obra de Deus, se fosse por nós, pela nossa vontade, já estava todo mundo evangelizado. Menino, um ano, a gente já saía do Uruguai e já ia para outro país e tal. Mas não é assim. E não é porque Deus não faz assim. E não é porque Deus não faz que vai ser como eu quero. Não vai ser como eu quero. Vai ser como Ele disse que tem que ser. E assim como o Abraão recebeu uma resposta do Senhor, nós também recebemos uma promessa do Senhor. Nós que fala a igreja, né? Não a família do Cristóvão e da Luzia, a igreja do Senhor. E a promessa e a palavra que nós recebemos foi que eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E é com essa palavra que eu quero encerrar. Quero convidar vocês, irmãos, que se vocês quiserem participar desse projeto com a gente, participem. Se não, busquem outros missionários. Nós não somos os únicos e nem os melhores, nem nunca vamos ser. Ao contrário, estamos aprendendo ainda. Mas se você quer, nós também queremos.